E aí pessoal, tudo bem? Seguindo aí o nosso isolamento social, hoje, salvo me engano, já é o 31º dia, né, que a gente está em casa aí, enfim, tentando achatar, né, essa curva aí da pandemia, apesar da gente saber que, enfim, em vários lugares esse isolamento não está funcionando da maneira, né, do modo que deveria, enfim, estar ocorrendo. Ontem, por exemplo, foi domingo de Páscoa e eu testemunhei, né? Eu vi no sábado, na sexta-feira e no sábado, em pelo menos 2 unidades das lojas americanas, né? Eu moro na Tijuca, que é um bairro, um bairro da Zona Norte, né, do Rio de Janeiro. Assim, filas enormes de consumidores, de pessoas, né, de clientes querendo comprar ovos de Páscoa. É engraçado porque eu lembrei de um episódio da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a Alemanha iniciou uma política, né, de tentar isolar a Inglaterra através de ataques submarinos, né, através de uma guerra submarina irrestrita. E isso acabaria levando à entrada dos Estados Unidos na guerra, porque os alemães torpedearam um navio britânico que levava centenas de passageiros dos Estados Unidos para a Inglaterra. E claro, consequentemente, algumas das pessoas que morreram a ataque desse transatlântico, desse navio de passageiros chamado Lusitânia, eram oriundos dos Estados Unidos. E é engraçado porque alguns alunos perguntam isso, né? Poxa, mas por que americanos estariam indo para o Reino Unido, para a Inglaterra, em plena guerra mundial? Então, isso é uma coisa curiosa, né? Porque apesar da guerra, apesar da adversidade, apesar de uma pandemia, apesar da violência urbana, as pessoas tentam manter a rotina. Então, como domingo foi domingo de Páscoa, muitas pessoas tentaram manter de alguma forma a rotina, comprando ovos, né, para os seus filhos, enfim, para as suas crianças, para os seus familiares. O problema é que, evidentemente, isso coloca a sociedade toda numa situação de risco. Eu comprei ovos para o meu filho, mas eu procurei numa loja que eu achava que não ia ter muita fila, de fato não tinha pouca gente, embora as funcionárias da empresa não estivessem utilizando um equipamento de proteção individual, né? Não estivessem utilizando nenhuma máscara ou coisa que valha, mas pelo menos eram poucas pessoas, a entrada na loja era controlada, só entrava um cliente, né, por vez. Bom, Páscoa tem um simbolismo de renovação, né? Páscoa tem um simbolismo de ressurgimento, renascimento. A Páscoa judaica, ela tem uma relação com a libertação dos hebreus no Egito. Enquanto que a Páscoa cristã, a gente sabe que tem a ver com a ressurreição, né, de Cristo. E a Páscoa ela é celebrada, né, de uma maneira mais contemporânea com os ovos de chocolate. E por que tem esse simbolismo, né? O ovo, na verdade, ele é um símbolo de renovação, né, um símbolo de vida, desde a Antiguidade Clássica. Só que existiam algumas versões, né? Talvez algumas versões sejam até um tanto quanto mitológicas, em relação ao coelho e ao ovo, né? Existe uma versão de que dá conta de que os ovos têm a ver com o fato de que cristãos mais antigos observavam o jejum, né, ao longo da época da Quaresma, que é aquele período entre o Carnaval e a Páscoa, em que os cristãos deveriam jejuar, né, orar, se abster de consumir certos alimentos, se abster de fazer certas coisas, etc. E os ovos entravam nessa abstinência. O consumo de ovos, né, levava a essa abstinência. Só que as galinhas naturalmente não deixam de colocar os ovos, né, por conta da Quaresma. E não havia, enfim, não se podia desperdiçar alimento, né? Não se deveria desperdiçar alimento porque não eram épocas, digamos assim, de prosperidade, de alimento abundante. Então há uma versão que dá conta que os cristãos, né, na antiguidade, no período mais antigo, melhor dizendo,
eles cozinhavam os ovos para serem consumidos após o período da quaresma, enfim, justamente quando chegava a Páscoa. E que o coelho, que claro, naturalmente a gente sabe que não coloca os ovos, né? Os ovos eram, enfim, colocados evidentemente pelas galinhas, eles eram um símbolo de pureza, porque havia o mito de que os coelhos se reproduziam, né? De uma maneira, entre aspas, espontânea, de uma maneira, enfim, não sexual. E o coelho era visto como um símbolo, enfim, de pureza, né? De castidade, virgindade ou algo que valha. E aí, claro, em algumas sociedades os ovos eram decorados, eram pintados e ofertados às crianças. Por exemplo, em algumas comunidades no sul do Brasil havia o hábito, né? Deve existir ainda esse hábito em algumas cidades ainda mais interioranas, de decorar os ovos. Essa relação ela é muito estreita com a comunidade ucraniana, mas não apenas a comunidade ucraniana, né? Eu lembro de comunidades alemãs em Santa Catarina que tinham esse hábito de pegar o ovo, né? Claro, retirar o seu interior, de alguma forma higienizar o interior, mas preservando a casca, e depois colocava amendoim, doce, né? Caramelo e fechava com um papelzinho, com adesivo e pintava, né? Coloria os ovos. Enfim, a Páscoa tem esse simbolismo de renovação, né? De ressurreição, de coisas novas, que de certa forma é uma mensagem que tem a ver com um pouco com o momento que a gente está vivendo, né? Um momento de isolamento social, um momento de quarentena, um momento em que a economia também, claro, não tem jeito, vai afundar, e a gente espera que, enfim, assim que esse momento difícil passar, a gente possa voltar à normalidade. O cristianismo, sob vários aspectos, ele foi, né, um movimento revolucionário. Só que, na verdade, a Páscoa, né, ela foi estabelecida no ano de 325, pelo menos de uma maneira formal, num importante concílio da Igreja Católica chamado Concílio de Nicéia. Nicéia, enfim, era uma espécie de área de veraneio do imperador Constantino, uma localidade que ficava na atual Turquia. E, na verdade, quem deu as cartas nesse concílio no ano de 325 d.C. não foi o Papa, né? O Papa era Papa Silvestre, mas era um Papa, enfim, que ficou famoso muito mais pelo que ele não fez ou deixou de fazer do que pelas medidas efetivamente, né, realizadas, feitas. Constantino, no Concílio de Nicéia, ele teria estabelecido, né, a data da Páscoa, que a gente sabe que é uma data móvel, baseado também em datas de celebrações pagãs, né? Na verdade, o cristianismo ele vai absorver muitas características do paganismo, porque afinal de contas o cristianismo ele foi oficializado como religião do Império Romano por Constantino, numa época em que o paganismo ainda era predominante. Então, como essas duas, digamos assim, interpretações religiosas chegaram a conviver, nada mais natural, né, que uma acabasse por absorver características da outra. Tá? Enfim, o cristianismo ele vai acabar sendo uma derivação, né, do judaísmo, a gente sabe disso, mas vai acabar, enfim, tendo características próprias, né? Características, enfim, peculiares. Bom, hoje era isso que eu queria falar, né? Falar um pouquinho sobre essa esperança, essa ideia de renovação, de coisas novas. Espero que vocês estejam, enfim, gostando dos vídeos, tá? É uma forma da gente tentar falar de história, falar de atualidade e se comunicar. Eu tenho mais 2 vídeos que eu vou trabalhar essa semana, né? Foram pedidos. Vou trabalhar um vídeo falando sobre as questões de saúde no Brasil colônia, né? Que eu acho que também tem a ver com o momento que a gente está vivendo. E um amigo meu, né, que trabalhou comigo no Colégio de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, professor de matemática, professor Sebastião, um grande abraço para o meu amigo Tião, que é um cara que gosta muito de história também, claro, pediu para falar do Marechal Felipe Pétain, né? E eu acho que tem muita coisa na política atual, principalmente aqui no Brasil, que tem a ver com Pétain,
que foi um cara que claramente, abertamente flertou com o fascismo. Beleza, queridos? Então por hoje é só. Até um próximo encontro.